Eu tenho que citar alguns nomes aqui, porque eu não tenho como falar desse assunto sem falar da apostasia do principal líder chamado Manuel Ferreira, que é o bispo-mor, o chefe mundial dessa igreja, aí, a liderança mundial do bispo Manuel Ferreira. E eu coloquei uma denúncia provada com vídeos públicos na internet do envolvimento do bispo Manuel Ferreira com o reverendo Moon. É um homem que se declara o Messias, o Salvador da terra. O reverendo Moon diz que Jesus Cristo foi um incompetente. Não teve competência para salvar os homens na terra, inclusive morrendo na cruz. A morte de Jesus na cruz foi o seu fracasso. Você que ama Jesus Cristo, e nós lembramos a morte de Cristo, Cleison Silva, Dr. Helder e pastor Saulo, uma vez por mês, todo mês, ali na Santa Ceia, né? Exatamente, a base da salvação do cristianismo. Se chama-se Nova Aliança. Exatamente, é a morte e a salvação através da morte de Jesus Cristo na cruz. Agora, um homem, um coreano, já tem 92 anos de idade, hoje, o reverendo Moon, esse homem disse que Jesus foi um incompetente, não teve competência de salvar os homens morrendo na cruz. Segundo o reverendo Moon, Jesus tinha que casar, ter filhos, e através da família de Jesus as pessoas seriam salvas. Então é completamente herético, é uma coisa do inferno, de Satanás, do príncipe das trevas, essa ideologia ou teologia do reverendo Moon, que ele é o Messias. Então o próprio Deus não teve competência também de o seu filho salvar os homens, então o próprio Deus envia um outro Messias, uma outra pessoa para salvar a humanidade, e é o reverendo Moon. E o nosso presidente mundial da Assembleia de Deus de Madureira, ele infelizmente se uniu a esse homem. Agora, só uma pergunta, uma curiosidade minha. Sim, Será que ele acreditou nessa conversa do reverendo Moon, ou tem outra coisa por trás? Olha, esse espírito de engano é muito forte, viu, meus irmãos? Irmãos, esse espírito de engano é poderoso. É coisa das profundezas do inferno. Então, infelizmente, o bispo ele está apoiando o reverendo Moon. Eu posso provar isso tudo que eu estou falando. E o bispo ele está consciente do que está fazendo. Não é simplesmente uma coisa assim, um movimento aleatório, não. É um projeto que eles têm de paz global, de paz mundial, de uma fundação hoje no mundo inteiro, né? De unificação das religiões. E o bispo apoia, o bispo trabalha por esse projeto. Tem outro bispo aí também, que não vamos entrar muito em detalhe, que está fazendo... Tem planificação também das religiões. Né? Exatamente. Na verdade... Essa prática do ecumenismo, perigosíssima, né? Doutor Helder Leite, a verdade é o seguinte, existe um projeto mundial da religião única que vai sustentar o governo do anticristo, que tem que estar unida essa religião. O pastor Enoque, agora também uma curiosidade, assim como o pastor Saulo suscitou. O senhor, desde 2008, está produzindo, né, esse trabalho no sentido de promover essa discussão, aliás, né, a respeito da Igreja da Unificação e essa prática de ecumenismo na Assembleia de Deus em específico, a pessoa do presidente aí, do senhor Manuel Ferreira, ao qual eu não reconheço a autoridade espiritual nesse momento. Mas eu também tenho um questionamento. Desde 2008 o senhor aborda essa situação, mas a liderança, o senhor já acionou a Convenção Nacional? O que esse pessoal fala? Nunca se posicionaram, nunca emitiram uma nota? É uma curiosidade minha. Então, desde 2008 nós começamos a denunciar isso na internet, falar em público e falar nomes e dizer tudo sobre a igreja e a situação espiritual da igreja. Mas infelizmente, Dr. Helder Leite, ouvinte da Sara Brasil, a nossa liderança é omissa e irresponsável com o nome de Jesus, porque eles não se pronunciam, têm medo. Eu disse isso na internet. Estão com medo de quê ou de quem, meu Deus do céu? Medo de perder o cargo? Será? Medo de perder privilégios, cargos, dinheiro, salário de igreja. Não falam nada. Muita gente fala, ainda tapinha nas costas. Muito bem, pastor Enoque, você é um profeta, você tem que falar, mas eu não. Vou ficar aqui no meu mundo, ganhando meu dinheirozinho, meu salário da igreja. Zona e de tudo conforto. bem. Exatamente, na zona de conforto. Eu denunciei isso e, infelizmente, nós somos 50 mil obreiros, Cleison e Dr. Helder e pastor Saulo. 50 mil homens nesse país que são pastores e ministros do Evangelho, do Ministério de Madureira. Nenhum, a não ser eu,
Eu não conheço outro homem de Deus nesse país que se manifestou da Assembleia de Deus. E bem claro isso, tá? E do Ministério de Madureira. Sim. Certo? Esses homens não se manifestaram oficialmente como membros de uma entidade, de uma convenção. Não houve uma nota. Inclusive o nosso presidente do estado de Goiás, pastor Dr. Oídes José do Carmo, não se manifestou. Eu fui até a ele, levei os vídeos, mostrei os vídeos. Ele não fez nada. E é um homem que tem o poder, tem a responsabilidade de responder sobre este caso. E ele infelizmente ficou calado também. E não teve nenhuma outra emissora, nenhum outro programa de rádio que falou sobre esse assunto. É o primeiro, né, que está falando. Sabe, Cleiton Silva é o primeiro homem que Deus está usando nessa cidade de Goiânia para falar a verdade junto com o pastor Saulo. Não, eu estou postando aqui agora, até na internet, no Facebook, coloquei a seguinte tese, aliás, o seguinte texto. Vão ter que prender muita cadeia, já tem um monte de cadeia lotado. O jurista está aqui. Vão ter que prender muita gente para poder calar esse assunto. Não tem mais como segurar, né? A coisa já está se alastrando de uma forma muito grande. Não é só, não tem mais na Sara Brasil. Não tem como mais segurar. Uma coisa errada como essa, olha, já foi, já era, não tem mais como. Contra fatos não há. Contra fatos não é verdade, doutor? Exatamente, inclusive o pastor Enoque havia disponibilizado gratuitamente na internet, nas redes sociais, o Estatuto da Convenção Nacional. Eu tive a oportunidade de analisar, estudar esse estatuto e realmente a tese, a fala levantada pelo pastor Enoque é verdadeira. Juridicamente, ela tem fundamento, juridicamente, porque a prática do ecumenismo está classificada lá como infração, correto, Exatamente. pastor? Existe lá um parágrafo do artigo lá que diz o seguinte: das vedações do membro, é vedado ao membro da convenção participar de qualquer movimento ecumênico. É vedado, é proibido. Agora o nosso presidente, ele participa, e não só participa, ele promove esse movimento. Não se submete ao próprio estatuto, né, que ele Exatamente. sustenta. Agora veja bem, eu, ouvinte da Sara Brasil, fui preso, literalmente tratado como bandido nesse país de liberdade religiosa, de liberdade de expressão. Eu fui preso de forma arbitrária, foi montada uma diligência. Eles armaram um flagrante de pirataria, como se eu fosse vendedor de DVD pirata, certo? Inclusive o delegado que me prendeu é um pastor da minha igreja, da minha denominação, é pastor mesmo, não é só crente não, certo? Me prenderam de uma forma que Deus permitiu. Eu sei que a Bíblia diz que tudo é permissão de Deus, certo? Isso foi mandado do bispo Manuel Ferreira. Existe um documento lá na polícia onde eu fui preso, na delegacia, que o bispo se sentiu ofendido com a sua honra. Ora, se ele se sentiu ofendido, então vai se defender, meu irmão.